Os pais têm um papel fundamental na dinâmica familiar. Muitas pessoas são forçadas a crescer sem os pais. Ou pior, crescer com pais que prefeririam estar em qualquer outro lugar. Em anos passados, basicamente era visto como trabalho de um pai ser severo, parecer indiferente e basicamente ser um completo idiota. Afinal, como ousa um homem ser visto com um sorriso no rosto enquanto brinca com seus filhos? É simplesmente não masculino. Felizmente, o mundo mudou muito nas últimas décadas, e todos nós sabemos o quanto as crianças precisam de seus pais, às vezes até mais do que suas mães. Quando Ronald, pai de Kaylee McMullen, ligou para o 911 relatando que sua filha havia se machucado, todos ficaram perplexos e preocupados. Pense nisso, um pai acabou de presenciar o inimaginável. Deve ter sido tão angustiante e devastador, mas conforme a morte de Kaylee era investigada, mais e mais detalhes surgiam que simplesmente não batiam. O terrível caso de Kaylee McMullen é tão trágico, horrível e confuso, mas também vai deixar você atormentado com os sentimentos mais desconfortáveis de traição. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião e detetive de poltrona. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Se isso é a sua praia, e provavelmente é se você está assistindo a este vídeo, clique no botão de inscrição. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Kaylee Jo McMullen nasceu em 20 de dezembro de 1994, filha de Ronald, Ronnie e Karen McMullen, em Norman, Oklahoma. Ela nasceu, foi criada e todo o resto do caso se passa lá. Kaylee era uma menina doce e extrovertida que amava ser líder de torcida. Aos 8 anos, ela entrou para a equipe de líderes de torcida All-Star Twisters de Oklahoma. Neste momento, Kaylee percebeu seu talento natural para ser líder de torcida, atividade que amou e continuou durante todo o ensino médio. Kaylee estudou na Norman North High School e, como líder de torcida, viajou pelos Estados Unidos da América participando de competições, incluindo o Cheerleading Worlds, em Orlando, Flórida. Com tanta experiência acumulada, ela era co-capitã do time principal e liderou sua equipe para vencer o título estadual 6A de 2013 e 2012. Segundo os membros de sua equipe de torcida, Kaylee era uma líder de equipe brilhante e muito cooperativa. Ela se esforçou para dar o seu melhor, mas também era muito pé no chão, sempre cuidando das outras meninas de sua equipe. Avançando para 2013, Kaylee concluiu o ensino médio e ingressou no colégio bíblico em Baton Rouge, Louisiana. Mas após a faculdade, Kaylee voltou à sua cidade natal por ter outros planos. Veja, Kaylee tinha uma personalidade muito útil e curativa. Após se formar, Kaylee obteve certificação de técnico em emergências médicas em Norman. Na época do caso, trabalhava na CSL Plasma e como técnico em emergências médicas no Norman Regional Emergências Médicas STAT, com o desejo de ajudar a salvar vidas. Kaylee amava este trabalho. Era o que ela queria fazer durante toda a sua vida, e é seguro dizer que era o trabalho dos seus sonhos. Por todas as contas, Kaylee era uma pessoa leal e confiável. Ela era uma ótima filha e amiga, e ninguém que a conhecia tinha algo ruim para dizer sobre ela. Mas o fato é que até mesmo as pessoas mais amáveis podem se tornar vítimas de tragédia. E infelizmente para Kaylee, ela logo aprenderia isso na prática. Nessa época, Kaylee havia saído da casa da família, mas ainda morava em Norman. Ela costumava visitar a família com frequência, às vezes passando algumas noites. Kaylee e sua família eram muito próximas, então esse tipo de coisa havia se tornado comum de vez em quando. Kaylee havia tido alguns relacionamentos, mas em junho estava solteira, apesar de ter saído com um homem. Em 28 de junho, Kaylee e seu acompanhante saíram após se arrumarem para a noite. Kaylee retornou para a casa de seus pais na Abe Martin Drive ao final da noite, aparentemente sem problemas. Mas foi aí que tudo mudou. Veja, nas primeiras horas da manhã, antes das 6, o pai de Kaylee, Ronald, fez uma ligação para o 911. Na ligação, um perturbado Ronald disse ao atendente que sua filha Kaylee não estava respirando, e isso porque ela havia usado uma arma contra si mesma. Ao ser instruído a fazer ressuscitação cardiopulmonar em Kaylee, Ronald enfatizou de forma direta que ela havia falecido, não estava respirando e a ressuscitação cardiopulmonar seria inútil.
Ao final da ligação, Ronald informou ao atendente do 911 que sua esposa Karen estava realizando a ressuscitação cardiopulmonar. Logo após a ligação, os policiais foram à casa dos McMullen e ficaram horrorizados com o que encontraram lá dentro. No chão da sala de estar jazia uma Kaylee agora sem vida, com uma ferida grave no rosto. A sala de estar parecia uma cena de pesadelo. Os policiais notaram manchas vermelhas na camisa de Ronald, que estava muito emocionado. Karen, com lágrimas nos olhos, tentava reanimar sua filha no chão, mas infelizmente era tarde demais. Kaylee McMullen, de 22 anos, agora se foi, e os investigadores ficaram confusos e com muitas perguntas. O corpo de Kaylee foi levado para a autópsia e a polícia começou a notar algo estranho. Ronald, cuja camisa estava coberta com o que certamente era o sangue de Kaylee, estava tentando lavá-la. Os investigadores tentaram constantemente fazê-lo parar, mas ele não parava e, em certo ponto, precisou ser fisicamente contido para que não removesse mais sangue da camisa. Mas o fato é, as pessoas podem lamentar de maneiras incomuns. Naquela época, isso não era muito alarmante. Mas uma coisa estranha que os detetives questionaram foi como tanto sangue havia chegado em Ronald em primeiro lugar. É possível que isso tenha acontecido quando ele tentou salvar Kaylee após descobri-la inicialmente, mas a quantidade parecia insana. Ao ser questionado pelos investigadores, Ronald afirmou que foi ao banheiro depois de receber Kaylee em casa. Ao sair, encontrou Kaylee mexendo em uma arma de fogo e perguntou se estava carregada. Ronald saltou para frente para tirar a arma dela, e nesse momento ela disparou e atingiu Kaylee, terminando sua vida de forma instantânea e trágica. Agora, neste ponto, nunca foi realmente explicado por que Kaylee teria essa arma em primeiro lugar, mas isso era, em grande parte, irrelevante neste ponto da investigação. A polícia decidiu verificar o telefone de Kaylee em busca de pistas, e entrou em contato com seu acompanhante para dar início às investigações. Os investigadores suspeitaram que algo dera errado no encontro de Kaylee, levando-a a considerar o suicídio. Porém, após conversar com seu acompanhante, descobriram que tudo ocorreu bem. Eles conversaram, comeram e foram para casa. Os investigadores reiniciaram as buscas, aguardando os resultados da autópsia e os registros de chamadas e mensagens de Kaylee. Quando os resultados da autópsia voltaram, bem, eles eram muito estranhos. Com base na lesão e nas marcas no rosto de Kaylee, a análise balística mostrou que o tiro foi disparado a cerca de 45 centímetros de distância. Isso soou imediatamente estranho para a polícia. Se Kaylee tivesse feito isso consigo mesma, e a história de Ronald fosse precisa, a arma deveria estar entre 35 a 36 centímetros do rosto dela. Essa diferença pode parecer pequena ou negligenciável, mas até 1 centímetro pode mudar completamente o resultado de um caso. O fato é que, baseado na cena do crime, combinado com essa nova informação, Kaylee não poderia ter infligido essa ferida em si mesma. Agora, havia resíduos de pólvora nos dedos de Kaylee, mas não era o suficiente para confirmar que Kaylee havia disparado a arma. Na verdade, a quantidade de resíduos encontrada em suas mãos, combinada com a distância do disparo, significa que, em vez de tentar se machucar com uma arma, Kaylee provavelmente estava tentando se defender. Nesse ponto, todos os olhos estavam voltados para uma pessoa, o pai de Kaylee. Cônjuges, irmãos ou até estranhos cometendo assassinato pode ser comum, mas um pai por trás da morte de sua própria filha é simplesmente inacreditável. Mas os investigadores acreditavam que se alguém esteve envolvido na morte de Kaylee, foi seu pai, Ronald. Mas como eles chegaram a essa conclusão? Bem, foi por causa das ações de Ronald e tudo mais que se seguiu após o ataque a Kaylee. Ronald tentou remover o sangue de sua camisa para despistar a polícia. Embora os policiais tenham conseguido contê-lo e até tiraram fotos da camisa manchada como evidência, o que Ronald fez depois foi ainda mais bizarro. De acordo com os policiais na cena do crime, Ronald saiu, cavou um buraco no chão e se cobriu de terra. Após recusar fazer um teste de polígrafo, Ronald aumentou ainda mais a suspeita da polícia sobre ele. Para piorar, o conteúdo dos telefones de Ronald e Kaylee foi verificado, revelando atividades suspeitas. Primeiro, no momento da morte de Kaylee, Ronald não chamou a polícia imediatamente. Na verdade, ele ligou para sua esposa e mãe de Kaylee, Karen, por volta das 5h38 da manhã.
Isso foi estranho por razões óbvias. Alegou-se que Ronald chamou Karen para vir imediatamente, o que explicaria sua presença na cena tentando reanimar Kaylee. Mas quando os detetives verificaram as mensagens entre Ronald e Kaylee, o sangue deles gelou. Os investigadores descobriram que Ronald estava completamente obcecado por sua filha, mas não de uma maneira super protetora de pai, parecia muito pior. Pelo tom das mensagens de Kaylee, parecia que ela estava com medo e talvez até incomodada por Ronald. As mensagens de Kaylee diziam: "Papai, você me deixou muito desconfortável na outra noite quando estávamos bebendo. Eu não moro com você e não tenho que te contar tudo o que eu faço e onde eu vou. Você está me esgotando com essa perseguição e curiosidade excessiva." Lembre-se que Kaylee enviou os 2 últimos textos em 1º de junho, poucas semanas antes do trágico ataque. Para piorar, havia mensagens sugerindo que Ronald tentava se aproveitar da filha, embora ele afirmasse não se lembrar disso. Mas isso sempre parece ser o caso em situações como essa, não é? A polícia estava tão perplexa quanto enojada quando descobriu isso. Mas as mensagens de texto do Ronald eram muito mais irritantes. Ronald disse não se lembrar de nada, exceto a mãe de alguém brava apontando uma arma para ele. A audácia de Ronald negar o que fazia com sua filha é simplesmente inacreditável para mim. Mas quando Kaylee confrontou Ronald por mensagem de texto no 1º de junho, pedindo para ele parar de ser tão intrometido, ele ignorou tudo e apenas se declarou um descobridor de fatos. O que isso quer dizer? Além disso, ao verificar as mensagens mais recentes entre Ronald e Kaylee, os investigadores ficaram horrorizados ao descobrir que ele a havia ameaçado para voltar para casa a tempo após o encontro. Caso contrário, ele iria, citando, rastreá-la. Lembre-se, Kaylee tinha 22 anos. Ela não era uma criança com toque de recolher e nem morava com esse cara. Não dá pra negar que isso é um pai superprotetor falando. Esse texto soa mais como de um namorado ciumento do que qualquer outra coisa. Além disso, mesmo que Kaylee não morasse mais com sua família, Ronald vinha a controlando secretamente rastreando seu telefone, o que é simplesmente assustador e bizarro. Não consigo nem imaginar pelo que Kaylee deve ter passado, e neste ponto os detetives sabiam que Ronald estava escondendo algo. No dia 5 de julho, ele foi preso sob a acusação de homicídio em 1º grau e mantido na prisão sem direito à fiança. O julgamento de Ronald foi em 2018 e a acusação tinha suas principais testemunhas, incluindo amigos de Kaylee e seu ex-namorado, Paul Sargent. Contudo, o que eles disseram deixou todos perplexos. De acordo com Sonia Hester, amiga de infância de Kaylee, ela havia lhe confidenciado que Ronald era fisicamente abusivo com ela durante uma discussão muito acalorada. De acordo com Sonia, em algum momento durante a briga, a mãe de Kaylee, Karen, interveio e se armou. Sonia testemunhou que Karen ameaçou Ronald, dizendo que, se ele tocasse em Kaylee novamente, ele se arrependeria. O segundo depoimento foi de Paul, ex-namorado de Kaylee, com quem tinha um relacionamento instável. Os dois terminaram, mas mantiveram bons termos e se comunicavam com frequência. De acordo com Paul, Kaylee o chamou no dia 6 de abril de 2017 e, pelo tom de sua voz, Paul sabia que algo estava errado. Paul confirmou a briga mencionada por Sonia, inclusive quando Karen ameaçou Ronald. Ele explicou que após a briga, Kaylee e sua mãe começaram a dormir no mesmo quarto. A princípio, tudo estava pacífico, mas pouco tempo depois, Ronald entrou e foi quando as coisas ficaram... Não acho necessário dizer, e a polícia do YouTube provavelmente não permitiria, mesmo se eu quisesse. Mas outra testemunha, Megan Swan, que não era apenas amiga de Kaylee, mas também sua parceira de torcida, também subiu ao banco das testemunhas e testemunhou que Ronald e Kaylee tinham um relacionamento muito próximo, meio que como amigos. Megan lembrou que Ronald bebia e frequentemente incentivava Kaylee a beber também. Naquele tempo, Kaylee estava no ensino médio e claramente era menor de idade para beber. Mas Ronald parecia não se importar. Se houve algo, ele incentivou Kaylee a beber, o que é simplesmente inacreditável. Megan foi uma das primeiras amigas a saber sobre o abuso que Kaylee sofria. A próxima testemunha no banco dos réus foi a própria mãe de Kaylee, Karen. Mas o depoimento dela vai deixar você confuso e um tanto irritado. Karen negou as acusações de abuso contra seu marido e até negou tê-lo ameaçado. Os amigos de Kaylee testemunharam em tribunal que Karen defendeu sua filha, o que é admirável, mas agora era Karen quem negava isso. Mas por quê? Isso nem faz sentido.
Ela temia retaliação ou punição pelas ameaças que fez. Eu não sei, mas esse depoimento me pegou de surpresa. Se Karen defendeu sua filha, então foi o que qualquer mãe deveria ter feito. Mas por que ela agora de repente está negando tudo, depois que um punhado de pessoas já testemunhou o contrário? Tudo é tão confuso e desnecessariamente complexo. Quando um promotor perguntou a Karen se ela teria permanecido casada com Ronald se soubesse que ele matou sua filha, Karen respondeu emocionalmente que não. Em defesa de Karen, a noite em que Kaylee foi atacada foi confusa para ela. Suas memórias eram vagas e nebulosas. Shirley lembra que encontraram sua filha no chão, sem vida e fria. Por fim, um policial também testemunhou, dizendo que ouviu Ronald dizer algo assustador justo quando os policiais estavam saindo pela porta no dia 29 de junho. Segundo o policial, Ronald, sujo de terra e sangue, virou-se para sua esposa Karen e disse: "Eu fiz isso?" De qualquer forma, segundo a de acusação, foi isso que eles acreditaram ter ocorrido. Depois de receber um texto perturbador de Ronald sobre chegar em casa a tempo, Kaylee se dirigiu para a residência da família. Foi lá que Ronald, com raiva por ela ter desobedecido, atacou-a com uma arma de fogo, tirando sua vida tragicamente. Em seguida, ele ligou para Karen para confessar o que fez. Após essa ligação, ele acionou a polícia. A ligação para o 911 soou sinistra, especialmente quando ele parecia estressado que Kaylee estava desaparecida e não respirava. Isso foi tudo obra dele. A defesa, por outro lado, manteve a versão original de que Kaylee manuseou mal a arma e que tudo foi um trágico acidente bizarro. De forma irritante, a defesa chegou a alegar que não havia provas de que Ronald avançava em direção a Kaylee, sugerindo que as alegações foram fabricadas por ela para chamar atenção. Ressalto que essa é apenas a alegação da defesa, não estou afirmando que seja verdade. Essas alegações eram infundadas em tantos níveis. As pessoas podem implorar por atenção de várias formas, mas isso é muito sério. Kaylee não faria acusações como essas se não houvesse alguma verdade nelas. A promotoria derrubou rapidamente essa alegação ao apresentar uma declaração juramentada. Datava de abril de 2009 e afirmava que Ronald foi acusado de se aproveitar de Kaylee, que tinha apenas 14 anos naquela época, embora nenhuma acusação tenha sido feita. Então isso adicionou outra camada muito assustadora a este caso. Kaylee era abusada pelo pai por anos, não meses. Isso prova que Ronald não é apenas uma desculpa nojenta de pessoa, mas ele também é um manipulador mestre e sabe como manter Kaylee quieta e não deixá-la prestar queixa. Isso leva você a acreditar que o que Karen disse no tribunal sobre negar o abuso foi algo que ela fez por medo de Ronald. Lembre-se de que isso é tudo uma suposição, pois nunca saberemos por que Karen negou as alegações de abuso, mas esse julgamento estava quase terminado. O julgamento de Ronald durou cerca de 2 semanas, e em 4 de dezembro de 2019, Ronald Lee McMullen foi considerado culpado pelo assassinato de primeiro grau de sua filha de 22 anos, Kaylee, e foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Após o veredito, Karen desabou em lágrimas e soluçou sem controle. O rosto inexpressivo de Ronald durante todo o julgamento e a sentença foi perturbador, revelando o monstro que ele é. Kaylee era uma mulher jovem e ambiciosa que tinha muito pelo que esperar. Tendo trabalhado em serviços de emergência, Kaylee era uma pessoa muito compassiva e paciente. Mas Kaylee nunca poderia ter imaginado que um dia ela se encontraria recebendo os próprios serviços de emergência médica técnica que prestava. A razão de sua morte foi seu pai, que tinha uma fascinação doentia e depravada por ela. Após a morte de Kaylee, Karen infelizmente agora sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Como enfermeira, ela está acostumada a ver todos os tipos de pacientes, mas ver sua filha daquela forma em casa é uma memória cruelmente gravada em sua mente. Não está claro se Karen também foi uma vítima de Ronald, mas conhecendo Ronald, eu não duvidaria que ele controlasse todos sobre os quais tinha poder. As ações repugnantes de Ronald levaram a resultados irreversíveis, e não só levaram à perda da vida de sua filha pelas suas mãos, mas ele também destruiu completamente a família McMullen. Não sabemos se ele estava perdendo o controle sobre Kaylee ou se não queria que descobrissem o que fazia com ela a portas fechadas. Desconhecemos o motivo por trás de suas ações hediondas.
Mas o que sabemos é que Ronald é um monstro doente, podre e perturbado de dentro para fora, que deixou todos marcados. Ele não merece nunca mais ver a luz do dia, e não verá. Só podemos esperar que a família e os amigos de Kaylee consigam superar essa perda trágica, porque Kaylee poderia ter realizado muito em sua vida, mas sua vida foi interrompida pela própria pessoa que ajudou a dar-lhe vida em primeiro lugar. Este caso é tão perturbador e desconfortável. Um pai cometer um assassinato já é terrível, mas o motivo repugnante por trás disso é de arrepiar. É algo que você não desejaria nem para o seu pior inimigo. Pais são protetores, eles deveriam ser gentis. Eles orientam e nutrem seus filhos para se tornarem melhores. As crianças admiram seus pais, principalmente os homens. Às vezes pode ser natural ser um pouco dominador como pai, mas Ronald levou isso a um lugar completamente diferente. Para todos os pais que estão assistindo, a melhor coisa que você pode fazer é dar um bom exemplo para seus filhos e deixá-los orgulhosos. Você é o herói deles, acredite ou não. Não os force a tirar esse título de você. Obrigado a todos por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer em especial a alguns membros do canal, como Susan Key e Sarah Anderson. Se você quer se tornar um membro do canal, ganha acesso a novos vídeos antes de serem lançados ao público, e é a melhor forma de apoiar o canal atualmente. Agradeço muito a todos que decidiram participar. Para se juntar, clique no botão Participar abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri e inscreva-se no canal. É totalmente gratuito e o mantenho atualizado com meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Knotts e eu vejo vocês na próxima.